Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é a autenticidade da marca, o poder da verdade na era digital. É importante dizer que esse projeto de mentoria, ele sempre traz o foco de um tema, e nesta temporada estamos desenvolvendo marketing em ambientes digitais, e cada episódio trazemos alguma estratégia, trazemos alguma ferramenta relacionada a esse assunto, um assunto tão complexo, tão amplo, e cada episódio traz um pouco dessa vertente, um pouco destas ideias, permitindo que vocês, ao longo dessa temporada, possam refletir, verificar quais são os desafios, quais são os benefícios que a implantação de estratégias no meio digital pode possibilitar para as organizações e o que pode trazer de benefício para o mercado, incluindo consumidores, formadores de opinião, compradores, enfim, o mercado como um todo. Então, esse é o nosso objetivo do projeto Mentoria, que não se restringe à atividade do podcast. Cada vez mais esse projeto Mentoria vai trazendo novas possibilidades de interação e até mesmo possibilidades de reflexões que possam ser até mais profundas, né? Trazendo indicação de livros, trazendo indicações de fontes, enfim. O nosso projeto, ele pretende ampliar o seu leque de atuação com outras atividades que não se restringe ao podcast. Além desse projeto Mentoria, nós temos o projeto de entrevistas, que é um podcast, e esse podcast de entrevistas acaba atraindo pesquisadores, professores, profissionais de mercado, onde trazemos temas variados relacionados a diversos mercados, como o mercado esportivo, o mercado da saúde, o mercado varejista, enfim, trazemos a visão de diversos mercados. Além disso, trazemos a visão de diversas ferramentas que hoje são colocadas como ferramentas inovadoras, ferramentas que trazem, junto com essa inovação, trazem desafios em relação à sua implantação, trazem desafios em relação à sua operacionalização. Então, trazemos esses temas de marketing, de vendas, de gestão, para que vocês possam, junto com esses nossos convidados, refletir sobre a prática nos diversos mercados de atuação. Também tivemos o nosso projeto, o primeiro fórum do marqueteiro, onde definimos um tema, que é o marketing de sucesso, né? Como se obter sucesso hoje em dia através das ferramentas e das estratégias de marketing atual, onde convidamos 8 especialistas de mercado para poder discutir esse tema. Então, o fórum foi realmente um sucesso, nós tivemos uma boa participação por parte dos ouvintes e estamos já planejando o segundo fórum para esse ano de 2024. E o tema, então, hoje é um tema com bastante desafio, ele é bem profundo, e é claro que não vamos conseguir fechar esse tema apenas com esse podcast. Aliás, nós, em todos os episódios, temos reforçado a ideia de que o podcast é apenas um ponto de partida, né? Um ponto de discussão, é o início, né, de reflexões que você, ouvinte, pode desenvolver. Eu venho recebendo
algumas mensagens que chegam através das redes sociais, chegam através do nosso canal de relacionamento, onde inclusive temos um QR Code aí na tela que você pode mandar a mensagem, e essas mensagens chegam falando justamente isso, falando, olha, a partir dos temas que você está apresentando junto com os convidados em relação ao projeto de entrevistas e até mesmo este projeto de mentoria, eu decidi fazer um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese relacionada a esse assunto. E eu acho fantástico isso, porque esse é o nosso objetivo mesmo, né? A partir desses temas, dessas provocações, que você possa investigar mais a fundo, né? Buscando novos autores consagrados. Nós não podemos abrir mão da pesquisa, do estudo para fazer qualquer coisa, né? Não podemos ser superficiais no desenvolvimento de nada. Realmente nós precisamos pesquisar e pesquisar a fundo. Inclusive, recebi recentemente uma mensagem de uma ouvinte nossa que constantemente assiste os nossos episódios, dizendo que ela está comprando livros, ela está investigando, fazendo contatos, observando as ações junto ao mercado, e ela está, a partir daí, desenvolvendo um trabalho de pesquisa. E é isso que nós queremos, né? Que tenha, de fato, desdobramentos em relação a esses tópicos que nós estamos desenvolvendo. Além disso, recebi também mensagens de ouvintes dizendo que, a partir desses temas, pedindo autorização para passar esse podcast junto aos alunos, e a partir desta apresentação, dessa exposição do podcast que vem sendo apresentado, eles discutem em sala de aula, refletem, cruzam estas informações que nós estamos apresentando, que é uma visão, né, que é apenas um olhar, precisa ter outros olhares, e eles cruzam com aquilo que o professor disse em sala de aula, com os livros que são colocados para serem estudados e servindo como base para a disciplina. Enfim, eu fico muito feliz com essas manifestações, né, de utilização desse material para o meio acadêmico. E também, né, o meio profissional vem mandando informações sobre utilização, né? Tem uma ouvinte nossa de Cabo Verde que diz que não perde nenhum episódio do nosso canal e que conversa com as funcionárias e verifica a possibilidade de implantação em sua empresa. E então, nosso podcast está atingindo não só estudantes, não só professores, não só o meio acadêmico, mas também está atingindo o meio profissional. Tenho relatos de pequenas empresas, de médias, de grandes organizações que utilizam esse material como consulta, como reflexão, como observação, como estudo, enfim. É esse o nosso objetivo. Não é para ser um podcast daquele modelo tradicional, onde ele é extremamente superficial, mas também não é um material para ser um webinar, né, um curso onde se aprofunda em relação a um determinado assunto. É claro que quando eu dou um curso de marketing em ambientes digitais, eu me aprofundo nesses temas, trazemos cases, né, trazemos autores que tratam do assunto, fazemos uma análise muito mais crítica, mas esse podcast ele fica nesse limiar, né, entre a profundidade e também a superficialidade. Ele nem é muito profundo, não é esse propósito, e também não fica apenas no superficial, que também não é o nosso objetivo. Bom, falando sobre isso, como eu dizia, esse tema, autenticidade da marca, não é um tema simples, né? Porque envolve a definição da missão, dos valores, dos objetivos, do propósito, da visão da organização, e não só fazendo com que tudo isso seja apresentado, divulgado
através dos meios de comunicação que a empresa usa, mas incorporando, aderindo às ações organizacionais. Então, tudo que a empresa faz, tudo aquilo que ela desenvolve, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua visão, tem a ver com a sua missão, tem a ver com os seus valores, e isso de forma sincera, consistente e transparente. É importante esses 3 elementos dentro de uma comunicação da marca que seja autêntica, né? A empresa, dentro de uma estratégia da marca, tem 3 elementos importantes, né? A primeira é a forma com que a empresa se posiciona no mercado. Depois, a maneira que essa marca é segmentada no mercado. Quais são os segmentos de atuação dessa marca? E depois, como essa marca se diferencia dos concorrentes. Esses 3 elementos, eles são fundamentais. E nesses 3 elementos, que envolvem um conjunto de estratégias, a empresa apresenta esses valores, apresenta essa missão, apresenta o propósito, e isso aderindo de uma forma não apenas como uma maneira de se comunicar, mas adere nas suas atitudes, no seu comportamento, ou seja, na operacionalização das estratégias. Ou seja, o consumidor ele não quer mais receber informações falsas, informações que não são verdadeiras. Hoje em dia, o consumidor é bombardeado por uma série de mensagens publicitárias, né, e cada vez mais, né, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, recebemos mensagens através das ferramentas de comunicação comercial, né, comunicação de massa, TV, rádio, jornal, revistas e assim por diante. Recebemos também uma série de informações que chegam até nós através de ferramentas diretas, como telemarketing, e-mail, WhatsApp. Recebemos informações através dos meios digitais, redes sociais, sites, blogs e assim por diante. E queremos encontrar nesse conjunto de informações empresas que possam ser autênticas, possam ser verdadeiras e não escondem qualquer tipo de problema ou de dificuldade que a empresa esteja enfrentando. Então, essa veracidade, essa autenticidade, ela funciona hoje em dia como catalisador para estabelecer conexões emocionais genuínas, ou seja, verdadeiras. É claro que uma campanha de comunicação, seja na TV, ou num site, ou numa ação de telemarketing, ela pode estabelecer uma conexão emocional. Mas não é só isso, é fazer com que essas conexões emocionais elas possam ser verdadeiras, né? O consumidor possa ver verdade e possa ver que a empresa comunga destes valores, destas informações que são colocadas. Então, não é apenas falar que a empresa faz algo, que ela se preocupa com algo. Em todas as relações, o mercado consegue verificar e validar isso com as ações que a empresa desenvolve junto ao mercado. Então, esse é o ponto de discussão de hoje no nosso podcast. As marcas autênticas, essas que apresentam uma visão genuína, verdadeira, onde apresenta o seu propósito, e um propósito que seja real, né? que realmente traga diferença para a sociedade, essas marcas autênticas constroem uma confiança. Relacionamentos mais fortes se diferenciam da concorrência. Ou seja, existe um lado positivo de construir toda essa autenticidade junto ao mercado, né? Hoje, fundamentalmente, quando uma empresa estabelece um relacionamento com o cliente, um relacionamento onde os dois lados percebem que estão ganhando, né? Onde você apresenta valores
em todos os seus relacionamentos, isso é o objeto de desejo das organizações. Além disso, com base em tantos concorrentes, né, a necessidade de diferenciação faz com que as empresas procurem estabelecer esse relacionamento de uma forma onde o consumidor possa ser mais fiel, né, em relação àquela determinada marca. Então, a autenticidade é uma filosofia que deve ser incorporada em todos os aspectos da operação da empresa e da comunicação com a marca. Então, eu costumo dizer assim, que não basta você ter uma frase de caminhão, né? Aquela frase de para-choque de caminhão, onde se apresenta uma determinada ideia. A empresa, o mercado quer olhar se a empresa pratica, se ela realmente coloca isso no seu dia a dia, em todas as relações. A relação com o seu funcionário, a relação com os seus fornecedores, a relação com os seus parceiros de negócio, a relação com os acionistas, a relação com as pessoas que cercam aquela organização fisicamente, né, no seu dia a dia, como que a empresa se relaciona, né, as relações públicas da empresa, como que a empresa estabelece essa relação, e não apenas com o cliente, então, né? Não apenas com o comprador, não apenas com o formador de opinião, mas como ela se relaciona com toda a sociedade, como ela age em função, né? Como ela se posiciona em função aos problemas que a sociedade está apresentando, como ela se relaciona com os problemas, né? Que aparecem no dia a dia nas atividades comerciais, porque aparecem, né? Às vezes produtos chegam errados, às vezes a empresa erra em alguma estratégia de preço, mas como ela se posiciona em relação a isso, né? Como ela diz, olha, eu errei, me desculpa, vamos corrigir isso, né? Essa questão de autenticidade, de ser verdadeiro é importante. Não quer dizer que a empresa não vai errar, né? Porque muitas vezes fala assim, a autenticidade da marca, a empresa que não erra, que tem propósitos sólidos e que não muda, né? Isso não é verdade. A empresa ela tem os mesmos problemas, as pessoas jurídicas têm as mesmas características e problemas das pessoas físicas. O fato é como que eu me posiciono perante os problemas e as situações que são apresentadas e que aparecem. Como que eu me posiciono em relação a uma determinada crise que se estabelece na empresa? Porque crises podem acontecer. Crises, às vezes, provocadas de fora para dentro, ou seja, o ambiente mercadológico, o ambiente competitivo, o ambiente econômico, o ambiente tecnológico, o ambiente social que está em processo constante de alteração. Isso faz com que, muitas vezes, se estabeleça diversas crises, às vezes alguma crise operacional, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise social, né, junto aos seus próprios colaboradores, os seus parceiros de negócio. Então, as crises podem ser algo de fora para dentro, né, que são provocadas de fora para dentro, inclusive uma ação de um concorrente, né, uma entrada de um concorrente pode estabelecer uma crise, mas também existem aquelas crises provocadas internas, né, onde a empresa muitas vezes toma decisões erradas no que diz respeito à tecnologia, a processos, à contratação de pessoas, né? Então, as crises não podem ser evitadas, mas elas podem ser administradas, elas podem ser tratadas, elas podem ser conduzidas de uma forma autêntica, onde as pessoas são informadas do que a empresa está fazendo. E quando a empresa erra, evidentemente, corrigir esse erro é um ponto importante, mas dizer, né, para o mercado o que aconteceu, né? Isso vai criando uma relação de confiança, né? Eu lembro de uma ação de uma empresa que, ao lançar o produto, não tomou cuidado com a embalagem ela não era certificada, e alguns consumidores entraram em contato dizendo, olha,
eu comprei o produto dessa empresa que confio, sei que ela tem uma preocupação social, enfim, e eu fui olhar na embalagem e a embalagem não demonstra, né, se esse material, essa matéria-prima, ela tem uma preocupação socioambiental, ou seja, se tem uma certificação de extração desse produto, de utilização, enfim. E a empresa rapidamente foi verificar que realmente não tinha, né, foi um erro que ela cometeu, não levou isso em consideração, e rapidamente parou de fazer a sua venda e disse, olha, enquanto nós não certificarmos, não registrarmos, não cuidarmos desse aspecto, não vamos comercializar mais. Evidentemente, a empresa tomou, num primeiro momento, um prejuízo, mas posteriormente isso foi ganho, porque o consumidor se tornou fiel àquela marca, porque disse, olha, se a empresa errar de novo, ela vai voltar a corrigir, ela vai tomar cuidado, enfim, é uma empresa preocupada em acertar, né? Mais do que fazer tudo certo, né? Você tem que demonstrar um interesse, uma disposição em sempre estar querendo acertar, mesmo que às vezes nem sempre isso é possível, mas essa vontade de querer fazer as coisas de forma correta, de forma honesta, né, de forma verdadeira, e isto é muito importante nos dias atuais. Então, as marcas autênticas constroem essa confiança, relacionamentos mais fortes e se diferenciam da concorrência. A autenticidade é uma filosofia que deve ser incorporada em todos os aspectos da operação e da comunicação da marca, como eu já havia apresentado para vocês, mas reforçando esses pontos que são fundamentais, né? Você operacionalizar esses elementos, né, que fazem com que a empresa tenha um elemento de atenção, um elemento de sinceridade, elementos emocionais e que envolvam o consumidor, o mercado, nessa relação de verdade, nessa essa relação de autenticidade. Destacar os valores autênticos da marca não é apenas uma tendência passageira, é uma necessidade vital. Os consumidores contemporâneos buscam autenticidade e as marcas que demonstrarem essa transparência em suas ações e comunicações se destacam em um cenário digital marcado pela desconfiança. Sem dúvida alguma, hoje em dia, nós vivemos a época, além de um bombardeio de mensagens publicitárias, vivenciamos a época do fake news, onde essas mensagens falsas, muitas vezes provocadas por algumas organizações que não são tão éticas, não são tão responsáveis, né, onde vender a qualquer custo é o foco de algumas organizações, essas empresas, sem dúvida alguma, vão ficar para a história, né? Porque os consumidores eles estão cada vez mais atentos, né? Eles pesquisam. Antigamente, alguns anos atrás, às vezes alguma empresa que não era tão ética ou responsável apresentava uma informação que não era falsa e efetuava as vendas, o produto às vezes não cumpria aquilo que prometia, a embalagem não era de acordo com as regras, com as normas, a forma de comercialização também às vezes não era adequada, né? A comunicação era persuasiva, não representava as questões do propósito da marca, enfim, haviam vários erros em relação à forma da empresa comercializar os produtos no mercado, mas o consumidor, por falta de informação, por falta de conhecimento, por acreditar que aquela empresa jamais iria fazer algo nesse sentido, acabava deixando passar, enfim, nem chamava a atenção que havia algum erro. Hoje em dia, por conta dessas formas de comunicação, né, você acaba descobrindo rapidamente alguma ação que não é genuína, que não é legítima por parte da empresa, né? Você tem as redes sociais, então sempre tem algum consumidor que divulga uma ação que a empresa esteja realizando que não é adequada, que não é verdadeira. Além disso, vem ampliando
os meios de comunicação e de ferramentas, né, como Reclame Aqui, como outros aplicativos que apresentam as falhas da organização. Evidentemente, não é para ficar triste apenas em relação à apresentação dessas falhas. Como eu disse anteriormente, isso pode ser algo até normal no mercado onde as coisas mudam bastante. Mas é como que a empresa reage a essas críticas, essas reclamações, essas sugestões, essas opiniões, é o que de fato será algo importante, né, fundamental em relação às empresas, né? Então, esses consumidores que hoje estão se relacionando através dos meios digitais, investigam, pesquisam, vão lá no Google e perguntam sobre uma determinada marca, sobre um determinado tipo de produto. Hoje em dia nós encontramos as inteligências artificiais que também faz com que o consumidor, antes de buscar uma marca, antes de buscar um produto, investigue, né, saiba o que é importante na hora de comprar aquele produto e testa, né, a empresa, porque ela vai lá no ponto de venda e vê se o produto, se a estratégia ela está adequada aos valores que a empresa vem apresentando nas demais ferramentas de comunicação. Então, as empresas e os produtos, as marcas, são testadas o tempo todo para verificar a veracidade, a legitimidade das ações que ela desenvolve. Então, essa ideia de autenticidade da marca, que deu para perceber que não é algo simples, não é algo fácil de operacionalizar, mas envolve, entre várias coisas, uma definição clara da identidade da marca, né? Uma consistência dessa identidade em todos os pontos de contato, em todas as ações, desde a empresa, como ela se relaciona com o fornecedor lá na portaria da fábrica, até como que o motorista do caminhão que está transportando o produto, como ele age no trânsito ao longo da sua entrega. Então, todas as ações são importantes, né? Não adianta, por exemplo, uma empresa falar, eu tenho uma preocupação com o meio ambiente, lá na nossa fábrica cuidamos para que o nosso material não vá para o rio, não tenha poluição no ar, e coloca todas essas informações, e depois você olha na rua um caminhão com a marca da empresa, mal regulado, né, jogando fumaça tóxica no ambiente. Então, esse é um discurso que não tem aderência, né? Porque você vê algo no seu dia a dia e você vê um discurso da empresa vazio, ou seja, sem conexões com as atividades organizacionais. Você não vê a operacionalização disso em todas as suas atividades. É claro que você pode me dizer, mas, Zenoni, isso é difícil, né, de controlar. Claro que é, né? Não é fácil você controlar todos os aspectos de uma operação, que muitas vezes você não tem muito controle, porque isso é feito por um parceiro, por um fornecedor, por um representante, ou até mesmo pelo consumidor, que compra o produto e às vezes utiliza de uma forma errada, e isso prejudica a imagem da empresa junto ao mercado, mas e que a empresa precisa identificar esses gaps, esses erros, e corrigir, né? E tentar identificar formas, né, de evitar que tais ações aconteçam. E quando não for possível, deixar bem claro para o consumidor que a empresa está tentando, ela está procurando, que ela está enfrentando dificuldade e que vai fazer todo o possível para corrigir essas falhas, né? E às vezes até pedindo para o próprio consumidor a colaboração, né? Hoje nós falamos de cocriação de estratégias, né? Pedindo ajuda para o consumidor para trazer soluções e ajudar a empresa a solucionar, a resolver determinados gaps. Então, essas ações, né, que não são simples, envolve que a empresa possa ser consistente em todos os pontos de contato, e hoje a empresa tem vários pontos de contato, físicos, digitais,
e que ela possa ser transparente, né, com relação às práticas e o processo de engajamento genuíno com o cliente, né? Apresente uma inovação responsável, ética, tenha uma narrativa coerente com aquilo que ela realmente faz, apresente e compartilhe as suas experiências, as suas dificuldades, tenha ações de responsabilidade social, mas tenha de forma autêntica, né, que de fato o mercado e a sociedade perceba valor naquilo que a empresa de fato está fazendo. Então, tudo isso vai colaborando para que a marca se diferencie através de elementos de autenticidade. Quando a marca é percebida com autenticidade, ou seja, quando a marca é percebida como sendo autêntica, ela pode construir relacionamentos mais fortes com seus consumidores. Pode gerar lealdade, que é um foco hoje das organizações, a fidelização do cliente, e, além disso, diferenciar-se dos concorrentes, né? Essa autenticidade não é apenas uma estratégia de marketing, mas uma filosofia que deve, né, ser incorporada em todos os aspectos da operação e da comunicação da marca, né? Acho que ficou bem claro a importância de aderir nessas ações em todos os momentos da empresa, né? Não ser algo superficial, mas ser algo profundo para que o consumidor perceba e enxergue veracidade nas ações que a empresa desenvolve. Então, em síntese, né, fazendo um resumo desse tema tão abrangente, tão complexo, a autenticidade não é apenas uma estratégia de diferenciação, né? É claro que é importante, a diferenciação é fundamental, as empresas procuram se diferenciar dos seus concorrentes diretos, dos seus concorrentes indiretos, mas não é algo que é feito apenas num processo de diferenciação. Tem que ser uma essência, né? Tem que ser valores legítimos que permeiam as interações que a empresa desenvolve junto ao mercado, não só, como está aqui no texto, nos meios digitais, nas interações digitais, mas se a empresa tem operações físicas, né, lojas físicas, também é importante que estas ações e essa autenticidade se apresente, né? É claro que na era digital isso fica mais evidente, mais importante, porque o consumidor está mais tempo conectado com as marcas e com os produtos em função disso, né? Então, antigamente, você, às vezes, ia até um ponto de venda, né? E não era constante, não era diariamente você estar lá visitando os pontos de venda. Hoje, por conta dos meios digitais, você está o tempo todo acessando os aplicativos, né? Vamos pegar banco, por exemplo, né? Eu costumava ir no banco a cada 15 dias, 20 dias, e tinha contato com a agência, com o gerente, enfim, com a marca, num período distante. Hoje em dia, com o aplicativo, você está o tempo todo, diariamente, consultando o seu saldo, consultando os seus investimentos, enfim, você está o tempo todo em conexão com a marca. Então, é claro que as marcas ficam mais expostas a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de erro, a qualquer tipo de gap, né, em relação ao que ela fala e o que ela faz. Então, o cuidado tem que ser maior, né? Então, na era digital, onde a confiança é um ativo precioso, a verdade se torna o poder mais valioso para as marcas que buscam não apenas conquistar o cliente, mas também construir um relacionamento duradouro e consumidores que defendem, né, advogados da marca, né, das causas sociais, né? Então, muitos consumidores e o mercado muitas vezes se relaciona com a marca não só pelo produto, pela qualidade do produto, o preço, enfim, mas também pelos valores que aquela marca está defendendo, está desenvolvendo, que tem a ver, comungam com os valores do próprio consumidor. Então, essa relação que vai além de uma relação comercial se torna vital hoje em dia num mercado tão competitivo. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né?
É importante, mais uma vez, dizer que é um ponto de partida, né? Não é o objetivo fechar o tema. Cada discussão que foi apresentada, cada reflexão que foi desenvolvida aqui merece uma maior atenção, uma investigação e uma pesquisa. E é importante, né, que essa visão mais ampla sobre esse tema se apresente para que vocês possam ter também uma análise mais crítica de tudo que foi dito. Eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês que compartilhem o nosso podcast, né? Acompanhem não só esse, mas os outros episódios onde nós estamos tratando sobre marketing em ambientes digitais. É importante fazer a conexão com todos estes episódios, formando uma base mais ampla de conhecimento em relação a esse assunto. Peço que também mandem mensagens, assim como nós citamos no início desse podcast, de pessoas que estão mandando informações sobre o que estão fazendo, a utilização do material, enfim, essa interação é bacana, vai criando também uma conexão de estudo, e isso é fundamental nos dias de hoje. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.